Olá, nós estamos aqui com o Dr. Eduardo Jorge para conversarmos um pouco sobre o processo constituinte. Ele que foi secretário da Comissão de Sistematização, esteve muito próximo do presidente Fernando Henrique, que era líder do PMDB e esteve também na Comissão de Sistematização como secretário? Não, chefe da assessoria. Chefe da assessoria da Comissão de Sistematização, cujo relator era o constituinte Bernardo Cabral. Gostaríamos de, inicialmente, ter a sua impressão geral sobre o processo constituinte e depois podemos entrar em detalhes. O processo constituinte foi um processo muito aberto, eu diria quase caótico. Começou com um regimento interno. O Dr. Ulisses designou Fernando Henrique para redigir a proposta de regimento. O Fernando Henrique construiu uma proposta bem aberta, digamos, satisfatória para a esquerda, conseguiu negociar com todos os grupos e levou ao PT. O PT, então, o próprio Lula disse a ele: está ótimo, esse regimento é isso mesmo, muito bem, mas nós somos oposição, vamos ter que bater. E o Fernando Henrique disse: mas não façam isso, ele ponderou, mas não houve jeito. Quando ele apresentou na Constituinte, em seguida subiu a Irma Passoni e descascou o projeto. Em seguida, o pessoal da direita subiu e acabou de destruir. Aí o Ulisses mandou refazer. Aí a esquerda veio correndo com o Fernando Henrique. Você tem que defender o seu projeto, não pode deixar. Uhum. E, como consequência, a reforma do regimento, que foi o regimento realmente implantado, caiu para a direita e facilitou depois o surgimento do Bloco Centrão, que não existia. Esse regimento abriu caminho a uma enorme participação, não só de todos os congressistas, como também popular. Quer dizer, havia no Congresso Constituinte uma convicção de rejeitar a teoria anterior, que era ter uma comissão para preparar o anteprojeto em cima do qual trabalhariam. Esse projeto tinha que nascer da demanda popular, da atuação atômica de todo mundo. Quer dizer, isso gerou... Daí as subcomissões subcomissões que se dividiam em comissões temáticas. Se dividiam em subcomissões temáticas que apreciariam as sugestões dos constituintes e populares, elaboraria um primeiro texto que iria para a comissão, porque tinha subcomissão, comissão e comissão de sistematização. Então, a subcomissão elaboraria um texto específico do seu ponto, que subia para a comissão, que juntaria os assuntos pertinentes à área e depois subiria para a comissão de sistematização. Quer dizer, isso gerou, como eu estava dizendo, um projeto caótico. Na realidade, foi a primeira vez, acho, no mundo em que se usou uma técnica de bill drafting por computador em larga escala. Porque até então você tinha bill drafting para pequenos projetos muito localizados, que eram coisas simples. Era mais composição textual do que composição mesmo de substância. E isso gerou inúmeros conflitos, né? Duas subcomissões aprovavam coisas divergentes, sei lá, e foi esse processo, até que a comissão de sistematização pegou para fazer realmente o projeto que foi plenário. E aí, nesse momento, é que surge a crise do papel da sistematização vis-à-vis ao sentimento de eventual maioria. Muita gente achava que a comissão de sistematização tinha o dever apenas de sistematizar e não de alterar ou corrigir. Mas a comissão, de fato, adotou uma posição mais
liberal, substantiva. mais substantiva, não só compatibilizando, alterando coisas que as comissões tinham decidido em conflito e optando por uma das soluções, como criando mesmo e fazendo coisas novas, né, e definindo pontos que não tinham sido objeto. E para derrubar as decisões da Comissão de Sistematização precisava de uma maioria específica. Isso aí. E por isso, então, a nova crise do regimento. Isso aí. Que vai levar as matérias para o plenário. É interessante esse momento, né? Na entrevista que a gente fez, as entrevistas que nós fizemos com o presidente Fernando Henrique e com o Zé Serra, eles falaram que a questão do parlamentarismo, que marcou, eu acho, muito o debate constituinte, ao final não chegou a ser aprovado por conta da insistência do Covas, contrário à ideia, talvez estimando que tivesse grandes chances no processo eleitoral vindouro, né? Aí eles contaram que o presidente Sarney chegou a fazer uma proposta do mandato de 5 anos, já com parlamentarismo, desde que ele pudesse indicar o primeiro-ministro. Isso ficou registrado. Foi exatamente isso. Foi o Covas que impediu um acordo que consolidaria o parlamentarismo e tornaria eficaz essa transição. Ou seja, não conceder um ano a mais de poder pelo controle do primeiro-ministro ao Sarney significava que você perdia o regime para o qual a Constituição tinha sido escrita. Aliás, eu acho que essa não foi a única hora em que a esquerda perdeu por intransigência. Eu estava dizendo ao Fux, por exemplo, Fernando Henrique construiu um texto de reforma agrária plenamente aceitável e a esquerda bancou porque ia fazer uma coisa mais radical e perdeu. Sim. Tá? O artigo 142 é outro caso. Em que da questão do papel dos militares. Do papel dos militares, em que tinha uma solução mais adequada, entende? E a radicalização da esquerda que exigia a emenda Genuíno levou a imposição de algo menos claro. Mais ambíguo, né? Porque é um texto que comporta múltiplas leituras, né? E até leituras... Naquele momento, ninguém admitia que houvesse essa dupla leitura. Percebe? Todo mundo acreditava que o que estava escrito ali estava muito claro. Mas, quer dizer, a pessoa, quando quer interpretar... O tempo incumbe também Um tema que nós tratamos nas conversas, e isso apareceu de maneira muito clara na conversa com o presidente Fernando Henrique, é esse momento que já foi referido aqui, de entusiasmo, de grande participação popular e claro, como faz parte do processo constituinte, de uma grande utopia. Muitos direitos incorporados e tal, sem se cuidar necessariamente da sustentabilidade. Em nenhum momento eu vi se discutir isso. Isso é viável, isso não é viável. Isso é direito. As pessoas pensavam um pouquinho que a Constituição era mais um desenho de uma utopia, quer dizer, do que viesse a ser atingido e não que de repente virou direito objetivo ali para ser dado naquela hora. Um sonho quase. Era uma coisa a ser alcançado. E aí, quando foi para o juiz, disse, não, tem direito à educação, bota aluno na escola, mas não tem cadeira, mas tem que botar, a Constituição garante. E ele até observou que, quer dizer, da parte dele, pelo menos, ele disse, nós estimávamos que o Brasil voltaria a crescer com a regularização também, e tal, também. E portanto, essas demandas econômicas seriam atingidas num tempo razoável. Num tempo razoável e tal. E disse que as ponderações vinham de algumas poucas cabeças, aí vinha o
o Roberto Campos, que era bastante pessimista, ou o José Serra, que tratou de organizar um pouco o sistema tributário, orçamentário, então eles fez essas... Na minha visão, o Serra tentou amarrar demais o sistema orçamentário. Botar regrinha demais que acabaram... Ficou muito detalhado, né? Muito detalhado. Dá uma pouca flexibilidade, né? Outro exemplo que eu dei para o Fux. A Lei de Diretrizes Orçamentárias surgiu de uma inspiração da Joint Budget Resolution do Congresso americano, que é uma resolução interna do Congresso para disciplinar o processo legislativo interno. Sim. Na hora que virou uma lei de diretrizes, as pessoas começaram a botar tudo lá e hoje não é mais uma lei de elaboração orçamentária. Sim. É uma lei de execução, é uma lei de tudo. E um receptáculo de uma série de outras coisas, né? A questão da economia, a Constituição resulta também, ao final, de um modelo, e aí parece uma aliança entre os militares e a esquerda, no que diz respeito à economia, quer dizer, a estatização quer dizer, além do petróleo, que já vinha, mas também dos serviços de telecomunicação, dos serviços de eletricidade, quer dizer, a presença dos... Era a filosofia predominante na época. Quer dizer, até mesmo a direita não rejeitava. Eu digo a direita parlamentar. Tradicional. Não rejeitava. Isso é dado do problema. Isso não foi uma... Não foi uma grande polêmica. Não foi uma grande polêmica. Dizer, tinha setores como Roberto Campos que levantavam, mas a grande maioria... Não sensibilizava. Tanto é que tem uma observação que repetem, de que um dos problemas da Constituição é que era de 88, que se já tivesse ocorrido a queda do Muro de Berlim em 89, já teria outro tipo de característica. Então, Mas isso acho que foi visto pela liderança, tanto que eles preveem a revisão. A revisão. Né? A revisão, quer dizer, eles sabiam, eles não estavam prevendo a queda do Muro de Berlim, não é isso, mas estavam vendo que aquilo ali não era muito sustentável. Eu participei de uma conversa com o Roberto Campos, um almoço até, na casa dele, em que estava o Ronan Tito, que é o autor da emenda dos 5 anos. E o Roberto dizia, graças ao santo Ronan Tito, nós vamos ter uma chance de revisão, porque daí estava marcada a revisão, que também não resultou efetiva na prática, né? Porque foi atropelada pelo escândalo dos anões, que paralisou o Congresso. Claro. E também, às vésperas da eleição presidencial, ninguém assumia nenhuma postura. Eu participei da revisão, assessorando o Jobim. E a minha visão é de que aquilo serviu de um grande brainstorm para o momento posterior, né, já no governo Fernando Henrique, fazer as emendas pontuais. Aliás, talvez tenha sido uma vantagem não ter saído a revisão, porque se tivesse saído a revisão, no governo Fernando Henrique você não podia dar mais um passo. Tinha dado um passo muito recentemente. Né? Como ficou a frustração, abriu o campo para... E muitas das emendas que foram aprovadas no governo Fernando Henrique já tinham sido apresentadas na revisão constitucional, as emendas econômicas, sobretudo. E nessa proposta, o Prodazem recebeu muitas sugestões de não parlamentares. Né? O senhor comentava... Tem cerca, se não me engano, centenas de milhares de sugestões populares. E várias foram aproveitadas. Várias foram aproveitadas. O artigo 37 da Constituição... O artigo 37 veio de demandas populares que depois foram organizadas pelo Celso Bandeira de Mello. Foi ele que redigiu para o Fernando Henrique aquele artigo. O 37. Aí Fernando Henrique apresentou como emenda. Ficaram os princípios da administração pública, pessoalidade. Que legal. Então, assim, nesse aspecto ela foi muito aberta e democrática. Não, sem sombra de dúvida. Aberta e democrática. Até demais. Até demais. Mas com uma boa equipe para poder também parar de diversos pontos.
A gente, quando faz avaliação, e claro, o texto constitucional tem que ser avaliado na prática, a gente sempre aponta, uma das leituras, é que nós estamos vivendo o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana, né, começada em 1889. Mas, ao mesmo tempo, muitos soluços, entre eles 2 impeachments levados a cabo, né? Então, alguns até escolas estrangeiras têm falado que isso já é um exemplo de uma certa parlamentarização do presidencialismo. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que claramente a Constituição é parlamentarista, em cima do qual se montou um artigo do presidente da República, não é? Quer dizer, a fragilidade do presidente brasileiro está na Constituição, e o Congresso apenas está aprendendo a exercer, na minha opinião até exagerada e erradamente, mas está aprendendo a exercer seu poder. É isso. Saiu um desenho parlamentarista do... Na realidade, saiu uma Constituição parlamentarista sem dar responsabilidade ao Congresso, porque botou o presidente, que vira para o país a figura responsável. Sim. Mas dá os instrumentos, né? A medida provisória, as próprias regras orçamentárias. Meio relativo, dá os instrumentos de quê? Percebe? Gestão direta pelo Congresso. Tá. Isso. Do Congresso se meter mais do que as correntes da administração pública acham que deveria ser. Mesmo de elaboração de políticas públicas. Fazendo um balanço do momento da promulgação, 5 de outubro de 88, e o momento atual, com todos os eventos que tivemos, escândalo dos anões do orçamento, escândalo Collor-PC, depois mensalão. Um minuto. O escândalo dos anões do orçamento precede a Constituição. Sim. Ele era anterior, ele só foi projetado depois, mas ele é anterior. O João Alves era presidente da Comissão de Orçamento há 20 anos e fazia aquilo mesmo. Sim, já era uma prática. Já era uma prática comum. Na realidade, é a prática hoje do emenda PIX, desse tipo de coisa. Emenda de relator isso aí. Era o grande poderoso do orçamento. Eles previam uma receita menor e aquilo que viesse a maior, eles teriam maior flexibilidade. Não. É outra coisa. O Executivo previa sempre uma receita menor do que a real. E aí, o orçamento permitia que ele abrisse créditos extraordinários por excesso de arrecadação. Então, ele, Executivo, usava. Okay? No caso dos anões do orçamento é outro. O Executivo, por acordo, como é feito hoje, alocava uma verba substancial num órgão que se chamava Conselho Nacional de Serviço Social, que distribuía subvenções sociais a entidades privadas de assistência social. Só que o número de entidades privadas de assistência social fantasma era enorme. Tá? Então, era emenda PIX. Você manda dinheiro sem controle, com talvez o agravante que você não manda nem para a administração pública, você manda para uma entidade privada, que tinha que prestar contas a esse Conselho Nacional de Serviço Social, que não tinha estrutura para fiscalizar nada, entende? Não fiscalizava nada e o dinheiro ia para o ralo mesmo. Sim, já era um tipo de emenda... De emenda PIX. De emenda PIX. Via iniciativa privada e não via órgãos públicos. Eu queria só acrescentar, então, cobrando essa ideia de um balanço, o que significa nesse contexto, porque eu acho que é quase que um processo constituinte 2, o plano real, porque nós tínhamos toda uma cultura inflacionária que obviamente balizava o próprio orçamento, né? Aumentava o caráter ficcional do orçamento, né? Na medida em que você tinha que ter estimativa de inflação e tudo mais. E o plano real vai exigir um desmonte de estruturas que existiam, né? O próprio sistema de investimento,
como chamava aquela investimento Tem vários dispositivos tratando sobre correção monetária, por exemplo. Não, mas eu digo os investimentos overnight e tal. E do dia para a noite, bancos se veem sem essa receita. O que vai levar, inclusive, a necessidade do PROER, coisa. Queria que fizesse uma análise. Leva praticamente toda a banca privada brasileira à insolvência. A insolvência. Veja, eu acho que depois da Constituinte, a Constituição atual, trouxe muitos avanços, mas trouxe muitos problemas não previstos. Né? É essa história. A gente acha que o crescimento vai resolver, como o governo de hoje acha que o crescimento vai resolver a questão fiscal. Entender? Quer dizer, é o mesmo sonho. E isso não aconteceu. Agora, permitiu que houvesse os avanços do tipo Plano Real, em que certos defeitos vão sendo corrigidos e aperfeiçoados. Eu acho que o que realmente atrapalhou, deteriorou, foi a vida política. A vida política brasileira deteriorou num nível que me assusta. Quer dizer, eu vivo no Congresso desde o dia 1º de dezembro de 1964. Eu nunca vi nada parecido com o que está acontecendo. No meu tempo, você tinha meia dúzia de corruptos que sabiam que era corrupto e as pessoas lidavam com eles sabendo que era corrupto. Hoje você não sabe mais quem é, quem não é, o que é, o que não é. Você parte do princípio que tudo é. E qual é a causa? Eu acho que é o sistema eleitoral. Quer dizer, o sistema eleitoral brasileiro, no meu julgamento, junta todos os defeitos de todos os outros sistemas. Lista aberta, financiamento público. Tudo. E hoje nós saímos do financiamento privado como resposta para o financiamento público. Todos nós sabemos que, inicialmente, o financiamento privado vinha das empresas privadas, embora estivesse proibido, mas isso era o famoso Caixa 2. Foi naquela transição PC-Collor que se faz a mudança para permitir o financiamento, então, das empresas. E agora, depois da decisão do Supremo, caminhamos para um financiamento praticamente público, né? Pelo menos naquilo que importa, né? Eu diria mais do que praticamente, público mesmo. A contribuição privada é mínima. E os partidos ainda sem autenticidade, portanto, os caciques dos partidos hoje têm um poder imenso, né? Viraram cartório mesmo. Né? Um poder enorme de partidos dirigindo fundos de mais de 1 bilhão, né? Então é um quadro. É curioso, né? Porque querendo fazer o bem, você faz o mal, né? E agravou-se muito. E a qualidade da representação parlamentar também. Essa nem se fala. Mas, a meu ver, quer dizer, é uma coisa em cima da outra. Aí o TSE tenta enfrentar essa situação. Tem fundo partidário e roubo. Aí cria regras de fiscalização impossíveis de serem alcançadas. Impossíveis. Eu, como dirigente do PSDB, enfrentei situações como a seguinte. O senhor tem que responder porque o recibo do taxista de Congonhas para a sede do PSDB, quando o senhor foi a serviço do PSDB de Brasília para São Paulo, o CPF não existe. R$30. O ajudante de ordens do candidato Geraldo Alckmin tomou café da manhã numa biboca que do CPF dela, do CNPJ dela, diz que ela só pode dar hospedagem, não pode servir comida. Chega nesse ponto. 10 anos depois, o senhor me prove
que a empresa que o senhor contratou para instalar o Wi-Fi da sua sede, da qual o senhor já se mudou há 8 anos, de fato fez a instalação. Como é que eu vou provar isso? Eu estava com o meu nome pendurado no TSE até 3 ou 4 anos por causa disso, até via anistia. Em compensação, o partido do Roberto Jefferson, que é conhecido como... apresenta a contabilidade perfeitinha. Se especializa na contabilidade. Claro! E, claro, a Constituição é muito criticada por conta do excesso de emendas, mas isso é natural por conta do tamanho do dispositivo, somente em matéria tributária, orçamentária. A impressão que eu tenho, outro dia estava pensando, eu sei que é uma loucura o que eu estou dizendo, mas tem que se inventar uma norma jurídica acima da Constituição para valer no Brasil, porque hoje a Constituição diz tudo. Não, eu estava comentando que dessa crise que a gente está vivendo no campo orçamentário, de 2015 até hoje, foram 4 emendas constitucionais tratando especificamente de orçamento. E, inclusive, todos os detalhes, até se o TCU pode fiscalizar ou não pode fiscalizar, e as emendas PIX tudo isso. Veja, quando o processo constituinte terminou e o projeto foi para a redação final, Fernando Henrique foi chamar a atenção, não, ele prestou atenção a uma entrevista do Saulo Ramos, que dizia o seguinte: essa Constituinte vai fazer o Brasil um país de advogados. E ele disse, realmente, a Constituição é grande demais. Então ele apresentou uma emenda, que foi rejeitada, em que ele tirava 80% do que está na Constituição e botava num ato adicional com valor de lei complementar. Ah, ele chegou a apresentar? Chegou a apresentar e foi rejeitada. Quem redigiu foi Eduardo Greff. Se vocês quiserem, conversa com ele. Interessante recuperar isso. Isso já no final do processo. Depois de aprovado tudo, quando foi emenda de redação para a redação final. E aí deixava só a parte de sistema político... Não, deixava... Não tem os detalhes de cabeça, mas a ideia era deixar o que era realmente de caráter constitucional como Constituição e o resto como um ato adicional com valor de lei complementar, que valeria até que fosse modificado com código de lei complementar. Na revisão constitucional, eu assisti a uma palestra do Jobim na USP, São Paulo, em que talvez ele não mencionou esse fato, mas ele falava da necessidade de uma lipoaspiração. Só que cada movimento que se faz leva a aumentar, né? Quer dizer, então como a gente está vendo agora na reforma tributária. Veja, em certos momentos o processo constituinte foi tão caótico que depois da Constituição aprovada, na gráfica, foi feita uma alteração. Quer dizer, o Conde Reis... Por conta de contradições. O Conde Reis encontrou se não me engano, na questão de competência da Justiça do Trabalho, mas não tenho certeza. Minha memória diz que é isso. E levou ao Dr. Ulisses, o Dr. Ulisses autorizou a mudar na gráfica. Eu dei para o Fux o nome do cara que operou isso, que é um funcionário do Prodazem, Kleber. Eu tenho aqui, te dou de burra. Interessante. Bem, excelente conversa. Acho que, e vamos atrás desse ato adicional, que é inspirado de alguma forma no constitucionalismo da monarquia. Obrigadíssimo. Nada, eu que agradeço.